Hoje o tema é uma liderança submissa a Deus. Uma liderança submissa a Deus. Tenha medo de alguém que não se submete a nada, tá? Porque essa pessoa ela está perto de se tornar um monstro. E se você tem a Bíblia, hoje nós vamos estar em João no capítulo 5. Olha aí, para quem tem a Bíblia de papel vai ser maravilhoso. Você não vai precisar de ir para um livro, para o outro. Nós vamos estar dentro do capítulo 5 e eu quero pregar um pouquinho para vocês ali. Tá bonito esse carrinho aqui? Não sei porque ele está aqui, mas vamos deixar ele aqui. Versículo 30 aí, se você tem, para nós darmos a nossa introdução. Versículo 30 do capítulo 5 do Evangelho de João. Para você que não tem a Bíblia, vai aparecer aqui no telão. Jesus disse: eu nada posso fazer por mim mesmo. Eu julgo apenas conforme eu ouço. E o meu julgamento é justo, pois eu não... E se você tem a Bíblia e gosta de dar um highlight nisso aqui, olha. Não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Alguém que é submisso a Deus, ele não procura agradar a si mesmo, mas aquele que enviou. E Jesus está falando num contexto que nós vamos agora entrar para entender. Ele está falando, eu não estou aqui para agradar vocês. Eu estou vendo que tem gente com cara trunfada para mim. Eu estou vendo que tem gente que não está gostando do que eu estou falando, mas eu não estou aqui agradando vocês. É o que Jesus estava falando aqui nesse texto que nós vamos ver. Porque Jesus ele liderava com uma autoridade, mas sempre na dependência. Você precisa ter autoridade, mas você precisa ter dependência. Ele era dependente ao Pai. Então, o que eu aprendo com isso? Um líder eficaz, ele se submete a Deus, busca direção constantemente de Deus, para que ele não venha pegar a posição dele e pegar a autoridade que ele tem e ele começar a flutuar por aí, porque o tombo vai ser muito difícil. Então aqui no capítulo 5, nós vemos aqui que João, ele nos fala que Jesus estava incomodando os judeus por causa de uma coisa que Jesus fez. O que Jesus fez? Será que foi ruim? Sabe o que Jesus fez que incomodou os judeus e eles estavam aqui agora incomodados com ele? Jesus curou um paralítico. Mas era no sábado. No sábado. Curou no sábado, então não pode. E é isso que estava ali. Eles estavam apegados à religião. Eles olham para Jesus e a razão de Jesus estar ali estava incomodando eles. Porque Jesus chega naquela cidade, então ele tinha acabado de curar um paralítico que você vê no versículo 1 ao 15 aqui, no tanque de Betesda. E isso aí gerou essa ira religiosa dentro das pessoas. E a partir disso, ali inicia esse discurso, um dos mais teológicos e profundos sobre a identidade de Jesus no Evangelho de João, que é um filho obediente. Você tem uma identidade. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? O filho de Deus ele tem uma identidade, ser obediente. Essa era a identidade de Jesus. E o primeiro ponto para quem gosta de anotar é a submissão de Jesus não se limitava à aprovação alheia. Jesus não estava em nenhum momento na face da terra procurando alguém que aprovasse aquilo que ele estava fazendo. Ele sim olhava, Gabi, se Deus estava de acordo com o que ele estava fazendo. Se Deus estava de acordo, ele ia para cima. E nós precisamos de líderes como Jesus. Porque Jesus havia subido para Jerusalém aqui, para essa festa judaica, e chegando ali, perto do tanque de Betesda, que se chama Casa da Misericórdia, ou Casa da Graça, para você que gosta de anotar, Jesus ali, a própria graça, chega no tanque da graça, e aí ele cura um paralítico que estava sofrendo há 38 anos, jogado ali em um dia de sábado, e o pessoal fica nervoso com Jesus, porque ele não respeitou uma religião. Espera aí, onde está esse mundo de que você vai fazer algo do bem e as pessoas, ao invés de aplaudir o milagre, eles criticam a forma que você fez? Então Jesus, a atitude de Jesus aqui revela essa identidade dele, que o poder dele não estava limitado ao que as pessoas pensavam. Olha o versículo 8 e 9, se você está aí.
Versículo 8 e 9 diz assim: então Jesus lhe disse, levante-se. Olha o que ele falou para esse homem: levante-se, pegue a sua maca e ande. 2 dias depois, o homem levantou. Acho que eu li errado aí, né? 38 anos, irmão. Ele estava esperando. Aí, imediatamente após uma palavra de Jesus, eu acho que você tem que pegar aí o que Deus está falando. Pode estar 10 anos, 15 anos, 20 anos esperando, Amanda. Na hora que Jesus libera uma palavra, imediatamente acontece. Quem crê, diga amém. Imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e ele começou a andar. E isso aconteceu no sábado, meu irmão. Aí que está o problema. Porque o homem pega aquela maca e ele começa a andar no sábado. Mas no sábado você não podia carregar a maca, Thaís. Mas podia deixar ele lá 38 anos. Todo sábado. Podia todo mundo passar por ele e não falar uma palavra de encorajamento para ele. Tem pessoa que só serve para você enquanto você é menor do que ele. Enquanto você está passando dificuldade. Tem pessoa que se você coloca no Instagram lá ou nas suas redes sociais que perdi alguém da família, ou aconteceu isso na minha família, divorciei. Vai ver aquele monte de gente que tem 3 anos que não fala com você, mandando recado lá: oi menina, nossa, estou contigo, tá? Forças aí. Mas não está querendo dar força não, tá? Hoje eu olhei para Priscila e falei: Thaís. Gente, é porque esses dias eu estava olhando para Thaís, eu estava falando Priscila. Então Jesus, ele fazia a vontade do Pai, ou seja, era submisso a Deus. E o objetivo dele aqui era que o Pai viesse a estar agradando do que ele estava fazendo, e não o ser humano. Então Jesus, se ele quisesse se promover ali, ele pegava aquele homem e saía andando com ele. O que ele falou? Pega sua maca e vai. Não quero nem estar com você. Só que Jesus encontra esse homem no templo depois, sendo interrogado pelos líderes da sinagoga e falando: peraí, isso aí está errado, porque você foi curado no sábado. Aí, deixa eu perguntar para mim e para você. Imagine só você, uma ilustração. Você na beira de um lago e ali você vê uma placa dizendo assim: proibido entrar, proibido nadar. Aí você vê alguém afogando nela. Você vai passar porque é proibido e está na plaquinha? Ou você vai pular lá dentro para salvar essa pessoa? Ou vai jogar uma boia? Vai ajudar, vai entrar ali dentro, quebrando uma regra. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque vai ter pessoa que vai talvez olhar você salvando uma vida e vai falar assim: você não respeitou a plaquinha. Espera aí. A liderança de Jesus nos ensina que eu e você temos que importar mais com a alma da pessoa do que com o que ela está quebrando regrinhas humanas. Hoje os meninos tentaram me pegar aqui, né? O Pedro estava aqui ensaiando o louvor e ele estava de bermuda. Agora vai virar ilustração, tá vendo? Ele estava de bermudinha assim, e ele aqui ensaiando na guitarra. O Pedro é o cara da guitarra aqui. E aí o Leandro, que é o líder do louvor, chegou para mim e falou: pastor, já conversei com o Pedro, tá de bermuda, dizer que tá calor, não vai colocar calça, só preciso de conversar com ele. Aí eu falei: Léo, não, deixa tocar do jeito que tá, depois eu converso com ele e tal. Aí o Léo: não. Aí voltou de novo, a segunda vez, a terceira vez, na hora que a gente estava orando aqui, ele... Aí o Léo voltou de novo: pastor, olha lá. Eu falei: Léo, deixa, tranquilo. Aí lá fora, depois eles vieram falar comigo: não, pastor, a gente só queria ver a sua reação. Imagine só se eu tivesse julgado o irmão. O que é isso? Não pode tocar de bermuda. Eu não sou legalista, eu prefiro, porque... Olha o que o Léo falou. Cadê o Léo? O Léo está aí? Ele está na salinha, né? Fazendo louvor para as crianças. O Léo falou assim: pastor, como você vai explicar para as pessoas depois? Mas olha como... Isso foi só uma brincadeira. Mas é assim que acontece. Como que você vai explicar para as pessoas depois que vai perguntar que o Pedro estava tocando de bermuda? Eu falei: deixa comigo, Léo, que eu explico. Sabe por quê, irmãos? Agora trazendo para o sério agora. A gente brincou, a gente riu. Mas sabe por quê?
Eu sou alguém que eu prefiro alguém falar assim, nossa, que pastor é esse que deixa alguém tocar de bermuda, do que eu matar a alma de alguém que talvez não tenha uma instrução ou está fazendo daquela... Porque o que eu acredito, e aqui vai para você não pensar que o pastor é cheio de regrinhas sobre roupa e tal. Eu estou engomadinho hoje aqui porque eu ganhei ontem presente, tá, irmãos? Foi meu aniversário essa semana. Mas o que eu acredito é o seguinte, que às vezes a pessoa precisa de uma instrução e não de um dedo apontando. E não você chegar apontando o dedo. Aqui nós olhamos para esse texto que nós estamos lendo e estamos vendo todo mundo cair que apontando o dedo. Você não deveria levantar. Você não deveria estar carregando essa maca. Mas sabe o que aconteceu? É que o homem que me curou, ele falou, pega a maca e anda. Jesus, submisso à vontade do Pai, ele cura no sábado, quebrando a regra religiosa do judeu, Eduardo. Aí o homem que é curado, Jesus fala, pega a maca e anda, e ele fala assim, vou quebrar a regra desse pessoal que não me ajuda por causa dessa palavra que eu ouvi de Jesus. Pegou a maca e se submeteu à autoridade de Jesus e foi. Qual é a maca que Jesus está pedindo para você carregar e você está com medo do que as pessoas vão pensar? Qual é a maca que Jesus colocou sobre as suas mãos e você está com medo de carregar? Ah, mas o que as pessoas vão pensar? Apelo hoje? Se vir no apelo, está em pecado. É assim que as pessoas pensam. Mas talvez é a maca que você não está querendo carregar. Que é vir num apelo, receber uma oração para você ir dormir em paz. Ou às vezes, está com um problema no relacionamento, ligar para o pastor, para um líder, para ele orar com você. Maca, que às vezes a gente fica com vergonha. O que as pessoas vão pensar? Se submeta à autoridade de Jesus. Se Jesus falou com você, vai dar certo. Porque aqui Jesus, nesse texto, esse carrinho está me atrapalhando aqui. Nesse texto aqui, Jesus, ele chama esse homem e ele fala, vai agora, mas vai com essa maca. Por que Jesus falou para ele carregar a maca? Era para ele não deixar ali. 2, era para todo mundo ver que ele recebeu uma cura, era testemunho. 3, era para mostrar para esses líderes religiosos ali que era sábado e que ele ainda estava carregando algo que não podia, porque podia festejar, era festa. Jesus veio para Jerusalém por causa das festas judaicas. Como assim que eu posso festejar, mas eu não posso ajudar a limpar? Isso é porque você não foi no aniversário do pastor Davis. Porque ontem nós tivemos uma festa lá em casa, quem ficou por último lavou até banheiro. Porque nós somos uma igreja, nós somos uma equipe. Se você vê uma bala caída, um papel de bala caído no chão, você vai pegar. Por quê? Porque é a educação. Então, quando nós olhamos para isso aqui, nós estamos vendo Jesus mostrando para mim e para você o seguinte: se eu liberei uma palavra sobre você, pega a sua maca e não fique pensando no que as pessoas vão pensar. Olha agora o versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. Eles não falaram parabéns, eles não falaram que glória a Deus. Eles falaram: hoje é sábado. Não é permitido a você a carregar a maca. Ele, porém, respondeu: o homem que me curou, ele disse, pegue a maca e ande. Então, o homem que me curou, ele disse, pega a maca e anda. Submissão gera submissão. Ah, mas fulano não me escuta, pastor. Talvez é porque você não escuta ele. Eu e você precisamos estar debaixo da autoridade de Deus se nós queremos que alguém esteja debaixo da nossa autoridade. Hoje nós oramos aqui por algumas autoridades espirituais, creio eu, em nome de Jesus, porque eu falei para alguns, né? O brasão ali, o seu certificado ou a sua carteirinha de capelão, numa estante é apenas um troféu empoeirado. Você precisa ser aquilo que Jesus chamou você para ser. Então, enquanto alguns estavam dizendo ali, é proibido pegar a maca, Jesus estava falando, pega a maca e anda. Então, enquanto alguns estão dizendo para mim e para você, não faça isso, sua situação é impossível, não vai dar certo,
Todo mundo é desse jeito. É melhor você apenas aceitar que dói menos. Aí Jesus fala, pega a maca e anda. A sua situação mudou. A partir do momento que Jesus libera uma palavra porque tem gente que é difícil de se submeter à palavra, sabe? Deus fala algo, aí ele fala, eu acho que desse jeito é melhor. Igual eu conversei com alguém essa semana e a pessoa falando que não dá o dízimo inteiro para a igreja porque ele usa o resto para ele abençoar outras pessoas, porque a igreja já não precisa do dinheiro dele. Nós colocamos em uma posição que a gente acha que o que Deus falou está errado. A gente acha que o que Deus falou sobre, e foi lido aqui hoje, sobre Ele ser o nosso provedor, não é assim também, né? Nós queremos falar do nosso jeito, né? E esta liderança de Jesus, ela nos liberta, porque um líder que não se conforma com a negatividade alheia, com o achismo alheio, com as notícias más alheia, mas crê numa palavra dos céus, ele faz o que eu fiz com os homens no nosso encontro de homens na sexta lá, né? Estava marcando chuva para o sábado. E o pessoal, pastor, mas o seu aniversário vai ser do lado de fora. Eu falei, meu irmão, eu só preciso de 2 aqui com fé. Tem gente com fé aí? Porque às vezes a gente tem medo, Orlando, de orar para Deus ele trazer um solzinho para a gente. Que isso? Você serve ao Deus do universo. Aprenda a fazer oração com fé. A gente falou sobre fé, né, no grupo dos homens, e ali eu falei com eles, nós falamos sobre fé. Eu entrei com você na galeria dos heróis da fé. Agora é hora de nós orar e pedir ao Senhor que amanhã Ele traga um solzinho, coloca uma nuvenzinha, joga um ventinho e que fique bom para a gente aproveitar. Caiu um pingo de água ontem? Não. Deus é maravilhoso? Sim. É por causa de quem nós somos ou por causa da nossa perfeição? Não. É por causa da nossa obediência a uma palavra de autoridade. Aleluia, nós precisamos mais crer naquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ouve. Então, o segundo ponto para você que gosta de anotar, as críticas contra Jesus não venciam a sua autoridade. Versículo 25 ao 30, agora eu vou ler 5 versículos para você. Ele disse, em verdade eu lhes digo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, viverão. Pois da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é Filho de Deus, ou do homem, né? Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos, agora ele vai falar, vocês não estão achando que eu estou falando de morte espiritual, não, estou falando realmente do último dia. Então, esses que estiverem no túmulo, eles ouvirão a voz e eles sairão dali, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, Jesus, Ele é o mesmo que julgará todas as nações. E nada posso fazer, eu julgo apenas conforme eu ouço. Só Ele mostrando novamente um grau de submissão ao Deus Pai. Ele falou, eu não posso fazer da minha cabeça, eu julgo conforme eu ouço, e o meu julgamento é justo, pois não desejo agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então toda a autoridade estava sobre Jesus, e nada do que o ser humano fizesse tirava essa autoridade, tirava o foco dele da missão. Ele tinha convicção do poder que carregava, ele sabia onde ele deveria ir, e isso é o que levava a missão dele a não parar. Existe um autor que eu leio muito o livro dele, Oswald Chambers. Ele disse em um dos seus livros, a liderança espiritual é submeter-se a Deus tão completamente que Ele pode conduzir outros por meio de você. A liderança terrena de Jesus, ela trouxe consequências.
Se você tem submissão, existe consequências dessa submissão. Por quê? Porque tudo aquilo que você se expõe, você recebe daquilo. Você vive as consequências de tudo aquilo que você se expõe. Se você ficar o dia inteiro debaixo do sol, à noite você vai estar com uma marquinha. Você vai estar queimadinho, com a pele, como a gente brincou com a Alice hoje, pele de jambo. Minha menina está até com a pele queimadinha porque ficou muito no sol. Por que ela ficou queimada? Porque ela se expôs ao sol. E é por isso que eu e você temos que entender melhor o que é submissão. Porque submissão não está ligado à inferioridade ou um ser menos do que o outro. Significa alinhar-se sob uma ordem. Se você olha para a minha filha hoje, estou usando o exemplo dela, você vai falar, uau, pegou uma corzinha, hein? Ficou no sol, foi para a praia, estava na piscina. Por quê? Porque é uma consequência do que ela se expôs. Ok? Esse homem que nós estamos falando aqui, quando Jesus fala, não tem como mais ele viver a mesma coisa que ele estava vivendo aos 38 anos, Kaique. O cara estava paralisado ali, talvez a conversa dele era só reclamar, porque ele não anda, ele não sai dali, todo mundo que chega ali tem algum problema, e ele só poderia falar de problema, porque ele estava no meio de pessoas com problema, mas aí quando Jesus libera uma palavra, ele teve uma exposição. Por isso que é perigoso você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, sabe por quê? Quando a palavra ela é exposta a você, precisa haver algo, uma decisão. Uma coisa é eu não saber o que fazer, outra coisa é eu saber e eu não querer me submeter. Não é? Eu já fiz muita coisa errada, para não falar igual eles falam aí no palavreado de hoje, né? Já fiz muita coisa errada na minha vida, mas eu não tinha conhecimento que eu estava fazendo errado. Mas a partir do momento que eu soube, eu falei, opa, agora é a escolha. Né? Agora eu escolho se eu faço o que é certo ou se eu faço o que é errado. Então, se significa submeter ou estar sob a ordem de alguém. E você está olhando para esse carrinho aqui, você está pensando, isso aí está atrapalhando o visual lá. Mas eu trouxe esse carrinho aqui, e foi estranho esse carrinho estar aqui? Fala sério. Ficou incomodado? Um pouquinho, né? Curiosa, talvez. Por que ficou estranho esse carrinho estar aqui? Vamos falar então sobre propósito. Qual é o propósito desse carrinho? Carregar peso. Ele carrega essas caixas aqui quando a gente desmonta a igreja. O propósito desse carrinho é carregar algo que eu não quero levar nas minhas mãos ou eu não suporto levar nas minhas mãos. No momento, eu preciso carregar alguma coisa? Não, por isso que está esquisito. Ok? Mas esse carrinho tem um propósito. Ok? Se esse carrinho tem um propósito, no final do culto, quando nós formos desmontar a igreja, todo mundo vai ficar assim, cadê o carrinho verde? Porque ninguém quer pegar aquela caixa pesada na mão. Sabe qual é a nossa dificuldade hoje em dia, Kaique? É que nós estamos reclamando das pessoas não olharem para a gente, estamos reclamando de falta de valorização, estamos reclamando de que todo mundo olha para a gente e só nos julga, mas é porque nós estamos nos posicionando no lugar errado. Esse carrinho não deveria estar aqui, ele deveria estar escondido, para no final do culto ele aparecer e nós olharmos e falar, graças a Deus por causa desse carrinho. Você está entendendo onde eu estou querendo ir? Então, agora esse carrinho não está valendo nada, mas se eu coloco algo sobre ele, você vai falar, uau, agora eu entendi, o pastor está querendo carregar algo sobre aquele carrinho. Então, quando eu coloco esse carrinho aqui, fica esquisito. É a vida de alguém que não ouve a voz de Deus e não caminha conforme Ele está falando. Você tem um propósito. Esse carrinho é maravilhoso. Imagina se nós não tivéssemos ele. Ia quebrar a coluna de muita gente. Ele é maravilhoso, ele nos ajuda com muita coisa, mas agora eu não preciso de você. E não fica ofendido, tá? A gente nos ofende muito fácil, muito rápido. Esse homem que nós estamos falando aqui, nós não estamos saindo do texto, eu estou querendo mostrar para você que esse homem ele estava sendo acusado por pessoas que não olhavam a serventia na vida dele.
Mas ele já tinha recebido uma palavra, Thaís, que mudou ele da posição que ele estava, tanto geográfica, quanto física, quanto emocional. Porque um homem que vivia na negatividade, agora está falando, o cara que me curou, ele falou, pega a maca e anda. E eu, sim, vejo que o sábado a gente tem que respeitar. Eu nasci, cresci e morei a minha vida inteira aqui. E eu sei que vocês respeitam o sábado, mas o que aconteceu na minha vida agora precisa ser exposto. Eu preciso viver o propósito que Deus tem na minha vida. No dia em que você começar a viver o propósito que Deus tem na sua vida, você vai entender, agora é momento de eu ficar escondido. Você vai entender também quando é que Jesus está te chamando para ser usado. Porque às vezes a gente fica assim, não, tem muita gente lá. Louvor, nossa, os meninos cantam bem demais, eu com essa voz taquara rachada minha. A mídia, tem a Jeane que estava tirando foto aqui, passando a letra ao mesmo tempo, não sei se você viu isso, mas eu observei. Ela estava com o teclado do computador, passando a letra e tirando foto. Então, se você tem dor na mídia, ajuda essa mídia. Mas olha só, imagine só ela virar e falar, pastor, não vou. Por quê? Porque fez lá o culto de reconhecimento, ninguém botou minha foto lá. Ela está querendo ficar igual esse carrinho aqui, servindo para nada. Eu prefiro ficar escondido, e quando eu começar a ser usado por Deus, as pessoas olhar e falar, ali está fazendo algo que está dando proveito, do que eu ficar tentando me amostrar, e eu não ter nada para carregar sobre mim. Nós estamos falando de um carrinho, mas deixa eu jogar para a sua vida agora, porque tem gente que é um pouquinho igual eu, assim, meio lento para entender. O carrinho é você. Vira para alguém e fala assim, você é um carrinho. Você é um carrinho. O carrinho é você. Só que você não foi feito para carregar peso terreno. Você foi feito para carregar a glória de Deus. Você foi criado para carregar o Espírito Santo de Deus. Então, onde você pisar, você tem que falar assim, o homem que me curou, ele falou, pega a maca e anda. Mas quem é você? Você nem foi consagrado, por que você está pregando? O homem que me chamou, ele falou, pega a maca e anda. Eu era isso aqui, mas agora eu sou isso aqui. Eu deitava sobre isso, mas agora eu carrego. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Eu deitava sobre isso, mas eu cria que um dia seria meu testemunho. E hoje eu carrego o meu testemunho e eu não tenho vergonha de falar. Essa é minha maca, vivi 38 anos nela, mas agora eu não vivo assim. Você quer ouvir meu testemunho? Senta aí que eu vou ficar em pé, que eu fiquei sentado muito tempo. Aleluia! Nós precisamos ser cristãos que entendem que um encontro com Jesus precisa mudar alguma coisa. Senão está entrando aqui e saindo aqui. Entra no ouvido, sai no outro. Eu falei para os homens essa semana, falei que eu sentei na mesa de estudo bíblico, eu sentei na mesa, quando nós entramos nos cursos da faculdade, eu sentei na mesa com o nosso pastor, estudando livro de capa a capa sobre pregação, sobre pastoreio, sobre ministério, e alguns desses que eu sentei na mesa, continuam na mesa. Jesus poderia ter falado para esse homem, pega a maca e anda. Ele falar, não, tem 38 anos que eu estou aqui, está mais tranquilo. Eu já fiz um schedule de quem traz comida para mim todo dia. Eu não preciso levantar. Tem pessoa que ela se faz de vítima para ela ficar sempre necessitando de você. Tem pessoa que ela não te atende para depois falar que você não ligou para ela. Ok, vamos voltar para o texto. Meu Deus, que agora... Daqui a pouco os irmãos pensam que o pastor está dando indireta. Aleluias. Mas tem pessoa que gosta da maca, Isaías. Então tá legal, tá confortável. Não, mas levanta. Não, menino, você está doido. 38 anos você comendo de graça. Conversa, batendo papo aqui, ó. Todo mundo que passa aqui eu bato papo. A vida sem transformação é mais fácil. Yes, a vida sem ouvir a voz de Jesus é mais fácil, mas no momento em que Jesus fala, pega a maca e anda, e você ter coragem para andar, você vai encontrar o que esse homem encontrou. O que é? Oposição. Quer transformação? Vai encontrar
oposição. Alguém que vai julgar a forma que você está falando, alguém que vai julgar a forma que você está vestindo. Ah, mas não é crente? Por que está vestindo desse jeito? Ah, mas não é crente? Por que está falando isso? Olha, o homem que me curou, ele não mudou meu vocabulário ainda, mas a maca está aqui. Eu estou andando, eu não vou parar, eu vou prosseguir, porque a minha fé, quando eu decidi de uma vez por todas. Quem aqui já decidiu de uma vez por todas seguir Jesus e não olhar para trás? É a nossa realidade, é carregar aquilo que Jesus falou, carregue o seu testemunho e não fique em uma zona de ficar sentindo apenas, não, eu sou coitadinho, ninguém olha para mim. Vou tirar esse carrinho daqui porque agora não é hora de olhar para ele não. Não olha para ele, irmã. Despreza ele. Porque daqui a pouco nós vamos precisar dele, nós vamos usar ele. Só que a gente pode falar isso com o carrinho e ele não fica ofendido. Eu estou aqui fazendo você ser mais casca grossa. Ok? A pastora falou uma palavra, você deveria falar lá no aniversário, você não falou. Meu aniversário foi de tema de... Exato, lá no meu tema foi de abacaxi ali, né, coisa do verão. E aí ela comprou aquele monte de abacaxi, estava cortando lá, fazendo os efeitos. Aí ela falou essa palavra para mim, sabe por que eu coloquei um abacaxi aqui que representa você? Eu falei, ah é? Eu sou um abacaxi? Aí ela falou, porque você é doce por dentro, mas você tem a casca grossa e Jesus vai te coroar um dia. Eu falei, opa, aleluia, recebo isso aí. Então aprenda a fazer isso, sabe? Com o seu esposo, se você tem, com o seu amigo, com quem estiver ao seu redor. Fala para essa pessoa, uau, você está carregando a maca? Menina, eu sei que é sábado, as pessoas vão te julgar, mas olha, estou feliz para a sua transformação. Seja alguém que fala que está feliz pela transformação de alguém, mesmo que ainda a pessoa está naquele processo de transformação, o vocabulário não está daquele jeito que você queria ainda, as vestes não estão daquele jeito que você queria ainda, mas essa pessoa decidiu carregar a maca. Jesus sabia que se não fosse submisso à vontade do Pai, era impossível cumprir o propósito. Se esse carrinho fizer pirraça e não querer carregar essa caixa, irmãos, eu estou usando um exemplo bem simples porque eu quero que você entenda bem. Se esse carrinho fizer pirraça e não querer carregar essa caixa, semana que vem ele não está aqui. Se ele quebrar uma roda, nós vamos ter que trocar a roda dele. Aí quando vem para nós, que somos seres humanos, mas eu tenho sentimento, pastor. Todo mundo tem sentimento, mas o seu sentimento precisa estar por dentro. Você precisa ser doce igual abacaxi. Mas por fora tem que ser casca grossa. Falou algo que você não gostou? Segura aquilo, não responde na hora, dá aquela respirada. Quando eu estava fazendo o curso de psicologia, uma das coisas que isso aí não é nem espiritual, é algo psicológico, toda pessoa, Thaís, e a Thaís talvez já ouviu isso, toda pessoa que escuta algo de ruim, que dentro dela levanta um desejo de falar algo pior, se ela esperar 2 minutos, ela não fala aquilo. Por quê? Não é espiritual. É porque você parou para pensar. E aí tem pessoa que sai atropelando tudo, né? Toma lá, dá cá. Pá, pá, pá. Não, Jesus está ensinando eu e você a apenas carregar o nosso testemunho. Olha, eu não sou teólogo, eu não vou falar com vocês sobre o sábado, porque isso aí vocês entendem melhor do que eu. Mas de uma coisa eu entendo, minha maca está aqui e Jesus me curou. Aleluia, eu tenho testemunho. Aleluia, olha o versículo 31 ao 36, para nós partirmos para o final daqui 1h30. Brincadeira. Versículo 31 ao 36, olha o que diz. Se testifico ao meu próprio favor, ao meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor. Eu sei que o seu testemunho em meu favor é válido. Vocês enviaram representantes a João Batista. E ele testemunhou da verdade. João, ele tinha uma maca. A maca de João era pregar o arrependimento. Aí Jesus continua, não que eu busque um testemunho humano, ou seja, que as pessoas me reconhecem,
Mas eu menciono isso para que vocês sejam salvos. É o maior interesse de Jesus. João era uma lâmpada que queimava e irradiava a luz de Deus. Era um carrinho que carregava a glória de Deus. Durante certo tempo ele fez isso, e vocês quiseram alegrar-se com esta luz. Agora, eu tenho um testemunho maior que o de João. Marque isso se você gosta de anotar. A própria obra que o Pai me confiou para concluir, eu estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. O que eu estou fazendo é uma testemunha do que o Pai me enviou. A maca que eu estou carregando é uma testemunha de que Jesus me alcançou. Líderes submissos a Deus carregam o reino de Deus e não amargura, e não negatividade, e não peso na consciência porque você não liberou uma palavra de perdão para aquela pessoa que faleceu. Podemos liberar na presença do Senhor. A submissão, ela é a chave para esse cumprimento da missão. Olha o versículo 19. Jesus lhes deu essa resposta: em verdade eu lhes digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Mais uma vez, Jesus precisava ficar falando que ele estava submetido a Deus? Não exatamente, porque ele era o filho de Deus, ele era Deus, mas para nós aprendermos a reconhecer a autoridade sobre a nossa vida, Rodrigão. Reconheça e honre as autoridades sobre a sua vida, se você quiser ser abençoado por ela. Olha o versículo 19, Jesus lhes deu essa resposta: em verdade eu lhes digo, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz. Jesus, ele afirma isso perante aqueles que levantavam as críticas contra o seu posicionamento, que ele era completamente submisso ao Pai. A falta de submissão, ela é uma atitude de alguém que não acredita no que está ouvindo. Levanta da maca. Tá. Estou paralítica há 38 anos, agora você acha que é assim. Falou e eu vou levantar. Às vezes porque quando eu falei para os irmãos que não ia chover no sábado, alguns riram, né? Por quê? Porque às vezes a gente fica meio sem acreditar. Até minha esposa riu. Aleluia. Deus é bom. Obrigado, Jesus. Nos mínimos detalhes, Jesus quer te escutar. Mas será que eu e você queremos dar ouvido a Ele? Porque depois que Jesus encontrou esse homem no templo ali, Jesus conversa: você está aqui? Veio para a igreja? Sim, vim. Ok, então aí ele deu uma dica para ele: vai e não peque mais, para não acontecer algo pior a você. O que eu entendo com isso, Jamile? É que quando eu recebo uma palavra de Deus, eu saio do lamaçal do pecado que eu estava. Eu saio dos 38 anos de aprisionamento e escravidão. Eu pego o meu testemunho e eu começo a andar. Fica feio eu deitar de novo na maca e começar a chorar pedindo alguém para me ajudar. Porque as pessoas vão olhar e falar assim: você não é paralítico mais, levanta daí. Não, mas é que eu estou precisando. Aqueles tempos que eu vivi no passado eram tempos bons. Deus tem o melhor para você. Não dá para viver de passado. Se viveu e foi bom, aleluias, guarde como testemunho. Mas Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Então vamos parar de deitar em maca que Jesus já nos levantou dela. Não dá para ficar deitando em maca que Jesus liberou uma palavra para mim e para você. Falou: eu não quero que você viva de necessidade mais. Isso aqui é uma palavra profética para alguém, hein? Jesus não quer que você viva apenas com o necessário. Ele vai trazer com abundância sobre a sua vida, para você conseguir abençoar outras pessoas. Será que é dinheiro, pastor? Não, eu estou falando aqui de paz que excede todo entendimento.
É de quando as coisas estiverem no caos, onde você escuta por aí pessoas que entrando até em crise de ansiedade, não saindo de casa, deitando na maca novamente por causa de uma palavra da imigração. É difícil falar sobre isso, por quê? Porque às vezes, eu tenho razão, pastor. Talvez o senhor está com seus documentos e o senhor não é questão de estar com o documento, é com quem você está. Você é cidadão da onde? Eu sou cidadão dos céus. E sim, eu tenho meus cuidados, mas eu não vivo debaixo de uma opressão desse mundo. Eu e você temos que aprender a nos posicionar como esse carrinho, falar assim: estou aqui. Ele não está vindo aqui, ele não está indo lá. Estou aqui, Jesus. Se o senhor quiser me levar eu lá para o Brasil, então me mostra o que o senhor tem para mim lá. Eu vou. Se for para mim ir para o Japão, me fala o que o senhor tem lá. Porque eu quero fazer o que Moisés fez em Êxodo 33, quando Deus falou assim: ô Moisés, que entre nós, esse povo rebelde está me desobedecendo demais. Pega esse povo, ô Moisés, e continue. Vai, siga a sua viagem. Vocês vão chegar na terra prometida. E Moisés fala assim: não, eu não saio daqui. Você quer ler esse texto? Deixa eu tentar achar ele aqui. Êxodo 33, 15. Diz assim: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Se não fores conosco, eu não quero ir. Não quero ir para me tomar o nome que eu estou sozinho. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Creia nisso, crente. E pega essa palavra para você hoje aqui. Se Deus tem um propósito na sua vida nesse país, não existe homem que assina decreto que muda o decreto que Deus já assinou. Não tem. Não tem. Nós tivemos esse exemplo em Salisbury. Alguns irmãos sabem disso, que um irmão lá foi, sim, pego pela imigração. E quando ele foi pego pela imigração, a gente entrou em oração por ele. É um homem de Deus, é alguém que vive o seu testemunho, que carrega a sua maca. Nós estamos falando aqui de pessoas que servem ao Senhor. Mão no arado. No primeiro dia que o Senhor colocou no meu coração: jejue por ele até ele sair. Eu fui orar, o Senhor trouxe no meu coração Romanos 8, 28. Todas as coisas trabalham para o bem daquele que ama a Deus e vive segundo a sua justiça, e não a justiça terrena. Você está falando que ser imigrante ilegal não é pecado? Não, calma aí. Eu não vivo respeitando o sábado apenas como um ritual religioso. Eu respeito o que Deus fala. E naquele instante ali nós recebemos o testemunho de que isso seria para o bem. Resumindo a história, esse irmão teve um estudo bíblico intensivo com Jeová por 16 dias, na cadeia lendo apenas a Bíblia, aleluias, fortalecendo sua fé. Foi solto e agora está entrando com papéis para legalização. Mais de 20 anos aqui sem ter nenhuma possibilidade de legalizar. Caiu lá dentro, agora saiu legalizado. Você está entendendo que isso aí é a maca? 38 anos deitado numa maca. Aí todo mundo fala: não, mas aí é impossível. Mas não tem lei que encaixa. É paralítico. Se fosse uma dorzinha na perna, a gente podia fazer. Se fosse uma dor de cabeça, a gente dava um remédio. Mas é paralisia. Não tem paralisia com o Deus do impossível. Ele faz instantaneamente, Ray, o que você espera há muitos anos. Porque o advogado falou comigo, quando eu enviei a carta para ele levar para a imigração, ele falou comigo: pastor, no caso dessa pessoa aqui, por 22 anos que ele está aqui, não tinha nenhuma lei que ele se encaixava. Por causa desse acontecimento, agora ele tem uma lei que ele se encaixa. Porque ele estava no lugar errado, na hora errada, eles estavam atrás de outra pessoa e pegaram ele. Por que eu estou contando esse testemunho para você? E eu conto porque ele liberou para me contar. Eu não falo da vida pessoal de ninguém. A gente orou por eles lá semana passada, em Salisbury. Para que eu e você venhamos crer mais na palavra de Deus do que no que o homem está falando.
Ah, não vai para lá não que não tem trabalho. Ah, não faz isso não porque todo mundo faz e dá errado. Ah, seu relacionamento, você vai fazer... Tem pessoa que às vezes vira para mim e fala assim: ah, pastor, desculpa, eu não vou para a igreja. Por quê? Porque viver na igreja é caro. Eu falei: hã? Como assim? O que você está falando? Não, que tem isso aqui, aí tem que gastar. Tem isso aqui, tem que gastar. Então sai desse mundo, porque você está gastando em tudo. Não tem como eu viver as bênçãos de um lugar que eu não quero me comprometer. Eu tenho lá a cota do YMCA, né? Para cota família. Estamos sustentando as famílias lá, né? Porque eu quase não vou. Mas tem que, né, manter o pessoal lá. Mas está lá. Eu chego lá com o meu nome, na hora que eu bato, pim! Pode entrar, Senhor. Por quê? Porque eu dou suporte a nisso aqui. Eu posso entrar. Agora, o que está acontecendo hoje é de saqueadores de bênção do reino, querendo entrar, chegar perto de Jesus e falar: Jesus, agora é minha vez. Ah, é? O que você está fazendo? Você tem compromisso com o reino? Quem não tem compromisso com o reino eterno tem que ter medo do reino terreno. Porque se o meu compromisso é com o mamon, ou com o dólar, com a verdinha tem que me segurar. Mas se o meu compromisso é com o Senhor, aí é Ele que me segura. Então quando Jesus falar com você essa semana: aqui, estava confortável essa marquinha aí, não estava? Porque com 38 anos você botou um travesseirinho já, tem uma cobertinha, eu acho que até massagem você já colocou aí. Vamos levantar? Ah, mas vai ser desconfortável, Jesus. Não tem problema, é uma palavra que eu liberei sobre você. O seu testemunho vale mais do que o seu conforto. Aleluia. Quero orar com você. Feche seus olhos, mesmo do jeito que você está. A presença do Senhor está aqui. Aleluia. E minha esposa sempre fala que meus 2 filhos eu nunca chorei quando eles nasceram. Mas quando eu sinto a presença de Deus, eu não consigo não me emocionar. Porque como um ser humano como nós, tão falhos, pode sentir a presença de um Deus que criou os céus e a terra. E nesse momento eu sei que Ele está aqui. Com seus olhos fechados eu quero orar por você, porque eu creio que o Senhor vai nos levantar de muita maca que está nos prendendo, porque nós estamos achando o que as pessoas vão pensar. Seja submisso a Deus, seja submisso à vontade de Deus. Críticas sempre haverão. Se você fizer, vão criticar. Se você não fizer, vão criticar. Então faz o seguinte: faça a vontade de Deus. Porque assim, pelo menos as críticas que você estiver recebendo, você vai ter uma coroa no final da sua vida. Por suportar a dor de andar direito em um mundo que só deseja fazer o que é mal. Senhor Jesus, eu quero orar por cada vida aqui. Eu sei que essa mensagem foi para nós. Foi para quem está escutando agora, talvez no podcast. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fortaleça o nosso coração. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar força nas nossas pernas e convicção no nosso coração que nós podemos sim levantar dessa maca. O Senhor quer nos tirar da mesmice, quer nos dar autoridade, quer nos usar para abençoar outras pessoas com o nosso testemunho. E hoje eu creio que o Senhor está nos chamando, Pai. Nessa noite, o Senhor está nos chamando a reconhecer que é melhor caminhar com o Senhor do que ficar no conforto de uma maca que na verdade é uma prisão. Não faz sentido caminhar sem o Senhor. Que nessa vida, que nessa noite, Pai, a nossa vida possa ter sentido novamente. Que nessa noite, como o exemplo que eu usei aqui do carrinho, que nós possamos entender que nós não somos inválidos. Nós só temos um propósito que precisamos descobrir para ser feliz em realizar ele. Fique feliz
em realizar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, os talentos que Ele te deu. Se é fazer um bolo, faça com carinho, como se fosse para o Senhor. Se é para fazer um docinho, faça com carinho, como se fosse para o Senhor. Se é para decorar uma festa, faça com carinho, como se fosse para o Senhor. Se é para limpar uma casa, faça com carinho. Faça aquela florzinha, como se fosse para o Senhor. Se é para construir uma casa, construa como se você fosse morar ali, como se fosse para o Senhor. Tudo o que nós fizermos, que façamos para a glória de Deus. Será que você pode ficar de pé agora? Aleluias. Nós estamos finalizando, mas eu não posso deixar de te dar essa oportunidade de hoje, profeticamente falando, sairmos do nosso lugar. Você tem a sua maca, você sabe disso. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor me mostrou que tinha macas que eu deveria pegar e começar a carregar. Ah, é, pastor? Sim, ninguém é perfeito. Tem macas que está trazendo conforto para nós e nós estamos com medo de carregar. Não, hoje é dia que o Senhor trouxe ao seu coração coisas que precisam ser consertadas e Ele já sabe disso. Você não precisa contar para o pastor, você não precisa contar para ninguém. Você vai sair do seu lugar enquanto louvor adorar o Senhor. E você vai vir aqui e falando com o Senhor: Senhor, hoje eu pego a minha maca. Hoje eu saio da zona de necessidade. Hoje eu saio da mesmice. Hoje eu saio do conforto que me aprisionava. Hoje eu saio de ser coitadinho. Hoje eu saio da maca da murmuração. Hoje eu quero ser liberto pelo Senhor. Se é você, eu quero que as intercessoras já estejam aqui à frente para orar. Enquanto o louvor cantar, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha sozinho, venha com alguém, mas não deixe de vir. Você não vai ficar sozinho aqui na frente, vai ter alguém orando por você. Cante ao Senhor. Aleluias.